Bloco de Esquerda. Como é que a dívida ia ser paga? Eu sei que ele só o disse por pressão do Bloco de Esquerda, porque parece que neste país ninguém se atreve a perguntar a Pedro Passos Coelho pela Madeira e por Alberto João Jardim. Mas nós perguntamos, o Bloco de Esquerda perguntará sempre, porque sabe que só perguntando é que pode proteger os madeirenses. E Passos Coelho lá disse contas e a fatura das contas. Já sabem que ele não cumpriu nem uma coisa nem outra. Agora esta semana veio dizer-me, quando lhe voltei a perguntar, que afinal tinha falado demais. Na democracia nunca se fala demais a não ser quando se dizem asneiras. Na democracia dizer tudo é a obrigação de qualquer pessoa que é responsável. Toda a verdade. Nada menos do que toda a verdade. O problema na democracia é falar de menos. É não dizer a verdade. E é por isso que é tão grave que não tenha sido dito aos madeirenses o que é que vai acontecer na segunda-feira com o dinheiro que eles não criaram, uma dívida enorme que está a ser imposta a esta terra. E por isso eu quero falar-vos dessa dívida e quero falar-vos dessas contas. E se me permitem, para ser breve, vou falar-vos só de duas intrusices que há nessas contas. A primeira intrusice é quem é que fez a dívida. A Madeira é dominada nesta colonia moderna chefiada por Alberto João Jardim por meia dúzia de famílias do PSD Madeira e de algumas empresas. 50 empresas que têm todos os negócios que contam nesta ilha. Que Alberto João Jardim não nos venha dizer que a culpa é do Porto Santo, ou a culpa é de Vila Franca de Xira, ou a culpa é de Santa Cruz, ou a culpa é de Lisboa, porque é à volta dele que está a culpa, é nos seus amigos, nos seus compadres, nos seus cúmplices que está a ruína da dívida da Madeira. É aí que está a colonia moderna. E é essa colonia que nós temos que vencer. É claro que o Alberto João Jardim, como todos já perceberam, só ele não percebeu, é hoje um moço de recados desta gente que manda na economia, nas empresas, no partido e no governo. Não é mais do que um moço de recados. Alberto João Jardim já não conta na governação. E, aliás, o problema destas eleições já não é Alberto João Jardim. Ele acha que é. Canta nos comícios, dança nos comícios, insulta nos comícios, goza com todos os portugueses e, em particular, com os madeirenses, em todos os comícios. Mas ele nada mais faz do que saltar, gritar e insultar e gozar nos comícios. Porque mandar, não manda. Decidir, não decide. Fazer o futuro da Madeira, não faz. Olhem para quem está atrás dele, para saberem realmente quem manda na Madeira. Não é Alberto João Jardim, é Jaime Ramos e os seus empresários, os que fizeram a dívida, os que sabem que a partir de segunda-feira vai ser um salve-se quem puder, porque eles que fizeram a dívida não querem pagar a dívida. Encheram os bolsos com mordomias, com contratos, com vantagens, mas não querem responder pelo bolso cheio que têm. Jaime Ramos e os outros que mandam na Madeira, mandam na construção, mandam nos cimentos, mandam no turismo, mandam nos combustíveis, mandam na publicidade, mandam no rentacar, mandam no teleférico, mandam no futebol, mandam num jornal, mandam nas rádios, mandam em todos os negócios do orçamento regional e não querem responder. E por isso a maior intrusice é quem fez o mal todo e a caramunha contra
a economia e a vida dos madeirenses, fugir agora à responsabilidade. Criaram um clima e uma economia em que só a mentira determina a vida. Todos os que aqui estão sabem onde é que é a Rua das Mursas. Pois experimentem passar pela Rua das Mursas, número 88, e olhem para o terceiro andar. Naquele terceiro andar estão registadas 2.000 empresas, todas falsas. Passem pela Avenida do Infante, pelo número 50, e olhem para lá para dentro. Não há ninguém a trabalhar naquele escritório. E estão lá 1.500 empresas. Passem pela Avenida Arriaga, número 77, e olhem para o sexto andar. Estão lá registadas 1.000 empresas. E não trabalha ninguém atende o telefone. E se as empresas lá estivessem todas, cada uma cabia em metade de um mosaicozinho da nossa casa de banho. É tudo a fingir. E são centenas e milhares de milhões de euros que são escondidos, tirados aos contribuintes, ocultados ao fisco, retirados à Madeira, em vez de criarem emprego, pagarem impostos e responderem pelas suas responsabilidades. Nessa Avenida Arriaga há 1.000 empresas, 821 são administradas pelas mesmas duas pessoas, que na Madeira passam por gente séria e são registados nos Estados Unidos e em Itália como criadores de empresas mafiosas. A intrusice em que se transformou a Zona Franca financeira, as empresas do regime, o não pagamento de impostos, tudo isso, meus amigos, chama-se dívida. Tudo isso é agora cobrado aos madeirenses. E essa intrusice nós não aceitamos. E que ouça Alberto João Jardim, Jaime Ramos e todos os seus cúmplices, não aceitamos a intrusice contra os madeirenses. E finalmente, há uma segunda intrusice, e que aliás não é menos importante. É que eles fizeram a dívida, fizeram contratos para os amigos, favoreceram as empresas do regime, criaram todos os apoios do PSD, criaram uma economia laranja que manda na economia das pessoas. Não querem pagar. Mas agora o PSD e o CDS, não se esqueçam, o PSD e o CDS estão os dois juntos em Lisboa e na Quinta da Vigia a preparar um aumento de impostos contra os madeirenses, contra o salário e contra as pensões. Porque eles querem que sejam essas pessoas, o povo mais sofrido, quem precisa do pouco que tem e que tem do seu trabalho, a pagar agora os desvarios desta economia. Dizia o candidato do CDS que não quer casar com uma mulher com dívidas e quer casar com uma mulher rica. Ele lá saberá da sua vida e nós não temos nada com isso. Mas o CDS e o PSD querem fazer um golpe do baú contra os madeirenses. Aumentar os impostos de quem não fez a dívida. Diminuir os salários de quem não fez a dívida. Diminuir as pensões de quem não fez a dívida. Aumentar o IVA no arroz e nos alimentos de quem não fez a dívida. E esse golpe contra a Madeira é inaceitável. Eu quero por isso dizer-vos que nestes últimos dias a força do Bloco de Esquerda é combater a intrusice, claro que sim. Mas a força do Bloco de Esquerda é mostrar o que os madeirenses podem fazer. Se tiverem força para isso, em nome da Madeira, contra a dívida e contra a falcatrua que é esta economia laranja. Mostrar concretamente o que podemos fazer. Eu dou só 3 exemplos concretos, porque é assim que nós responderemos a quem tem dúvidas, a quem não sabe se há forma de resolver esta economia. Nós diremos sim,
todos juntos podemos salvar a economia da Madeira. Se o governo regional, como tinha que fazer, se fosse um governo decente, deixar de financiar um jornal de propaganda do PSD, que se chama Jornal da Madeira, poupará 3.600.000 euros. Isso é o suficiente para garantir que a eletricidade e o gás não vão sentir um aumento do IVA que vai para o bolso das pessoas. Defender quem precisa. É assim que se deve fazer a poupança. Segundo exemplo, se o governo regional, se fosse um governo com uma política decente, deixasse de esbanjar dinheiro neste ou naquele clube profissional, que são dos seus sócios e que não têm que ser do governo, e poupasse dessa forma o que precisa para os recursos do Estado no desporto escolar ou onde for necessário, poupava 23 milhões de euros. Isso seria o suficiente para garantir a 30.000 idosos um complemento solidário que os tira da miséria, a todos aqueles que têm menos de 300 euros. E há tanta miséria. Tirar onde não é preciso, para dar a quem precisa e quem merece de uma vida de trabalho. Tirar da miséria tanta gente, 30.000 idosos. O dinheiro está lá, está a ser mal gasto. Usamos-o para os nossos, usamos para quem é preciso. E terceiro e último exemplo. As sociedades de desenvolvimento, geridas pelo pessoal do PSD Madeira, para fazer a dívida, se forem encerradas, poupamos 11 milhões de euros, o suficiente para manter um subsídio de insularidade na função pública e no salário mínimo na região, que é uma forma de proteger os salários das dificuldades acrescidas, porque sabe, que bem sabe que tem quem trabalha. É assim que temos que fazer, respondendo às dificuldades, defendendo os nossos. E é assim que será o Bloco de Esquerda. Falar a verdade, falar do que sabemos, falar dos nossos, falar da vida de quem trabalha, defender o salário, defender as pensões, defender o Serviço Nacional de Saúde, defender os contribuintes, combater o abuso, combater o compadrio, enfrentar o jardinismo e os seus próximos, responder por todos, trazer unidade nesta luta, mostrar que o Bloco de Esquerda será, continuará a ser a força que na Assembleia da República dá a única garantia que os madeirenses precisam. Na segunda-feira, em vez do aumento dos impostos, proteger os contribuintes e obrigar quem fez a dívida a pagar a dívida. Na segunda-feira, em vez do ataque aos salários, proteger o trabalho. Na segunda-feira, em vez de diminuir as pensões, proteger as reformadas e os reformados. Na segunda-feira, em vez de aumentar os custos da saúde para quem está doente, defender um Serviço Nacional de Saúde para todos, para quem precisa, com a dignidade de quem precisa. Na segunda-feira, estar na luta e não permitir a intrusice da dívida contra o trabalhador e contra a trabalhadora. Os madeirenses, contra o abuso. Alberto João Jardim não é a Madeira. A defesa dos madeirenses, a salvação da economia da Madeira, é assim que será a força do Bloco de Esquerda. É a vossa força, uma esquerda de confiança. E sempre que vos perguntarem que força é esta, que movimento é este, nós dizemos, somos o Bloco de Esquerda.